O mundo que você tem é o mundo que você cria. Se você quiser fazer um exercício profundo de pensar profundamente no sentido ou nos sentidos dessa frase, você vai ver que ela tem muita relevância, muita relevância. Essa frase não foi dita por um sábio filósofo, ela não foi dita por um erudito. Essa frase ela não foi dita por nenhum homem da Bíblia. O mundo que você tem é o mundo que você cria. Essa é uma frase dita por mim, uma frase que Deus me deu sabedoria para criá-la. E é uma frase realmente que dá para você usar de muitas e inúmeras maneiras. Muitas e muitas e muitas maneiras, né? Só que se você usar essa frase do jeito errado, você vai encontrar até um resultado maligno nessa frase, o que não é o intuito dela nem de longe. Quando você entende o que é o sentido, o que está sendo dito? Hoje em dia existe uma dificuldade muito grande das pessoas interpretarem textos. As pessoas hoje não sabem interpretar texto. Eu fiz um concurso recentemente onde o texto ele era numa linguagem totalmente subjetiva. E esse texto por si só, ele eliminou quase que 50% dos candidatos daquele concurso. Eu tirei uma boa nota naquela matéria, graças a Deus. Por que isso? Porque eu tenho o hábito de ler, eu leio bastante, né? Eu tenho o hábito de estudar, não porque alguém me manda estudar, mas porque faz parte da vida. Você precisa ter conhecimento das coisas. Você precisa entender como as coisas funcionam, justamente para que você não acredite em qualquer modo que estão dizendo para você que as coisas funcionam. Aí você vai ser mais enganado como qualquer outro cidadão comum, né? Com uma massa de manobra. Então, quando você tem um mundo que você cria, pensa sobre isso. Você tem o mundo que você criou. E isso, inevitavelmente, é interessante, né? Isso acaba sendo usado também contra o criador do texto. E é interessante isso, porque quando você cria um texto e você está em algum tipo de posição de liderança, sempre é inevitável, sempre vão comparar você com o que você fala. Só que tem uma coisa interessante a respeito disso. As pessoas elas gostam muito de usar suas falsas verdades contra quem fala a verdade. E na verdade hoje, cada um tem a sua verdade, né? Cada um acha que tem a sua verdade, o que é uma porcaria, é um lixo. Infelizmente a verdade é essa. Então, eu estava vendo um vídeo ontem, onde uma médica estava falando com muito conhecimento a respeito de problemas do coração, né? E dizendo inclusive a respeito de pessoas que procuram ela com tais e tais problemas de coração. Só que as pessoas que procuram já sabem o porquê estão procurando, já sabem o que está acontecendo, mas cada um escolheu para si a sua verdade. E é nítido que cada um escolhe para si a sua verdade. Cada um entende, né, que criou para si uma verdade. Agora preste atenção.
Então, quando você cria sua própria verdade, quando cria seu próprio mundo de verdade, inevitavelmente você vai achar que todas as outras pessoas que fazem ou trazem a verdade de verdade, que não é a sua verdade, você vai repelir e vai ter essas pessoas como mentirosas até. E vai muitas das vezes ter essas pessoas como suas inimigas. Então, voltando ao termo, né, que eu criei, o mundo que você tem é o mundo que você cria, você consegue entender bem profundamente que quando você cria um ambiente, o retorno que aquele ambiente vai te dar é o retorno que você plantou ali naquele ambiente. Eu tenho vivido algumas experiências que retratam bem claramente essa minha tese, né? Eu tenho experimentado o seguinte: quando você, isso é tão certo quanto 2 e 2 são 4. Isso você, quando você serve de algum tipo de benefício, algum tipo de ajuda para alguém ou para algumas pessoas, fica tudo muito bem, fica tudo muito bonito, você é uma pessoa maravilhosa, fica tudo muito bom. Só que a experiência que eu tenho feito ao longo de algum tempo já é que quando você para de fornecer aquilo que as pessoas acham legal de você, aquilo que as pessoas se beneficiam de você, quando você para de dar aquilo que elas querem de você, você passa a não ser mais uma pessoa tão legal. E aí, nesse caso, não se aplica isso aí. A minha frase, nesse caso, não se aplica para usá-la contra mim. Porque quando você está vivendo um tipo de situação dessa, você vê e experimenta o que realmente as pessoas são, o que tem realmente dentro de cada uma delas. Infelizmente, é uma verdade que cada um só dá aquilo que tem. Então, quando você está num tipo de mundo que não foi você quem criou, é totalmente injusto a pessoa usar uma frase sua contra você. É uma coisa idiota, é sujo você, por exemplo, eu chegar para um médico que estudou durante anos da vida dele ou dela, um exemplo como eu dei antes, uma especialidade do coração, né? E dizer para esse médico ou essa médica: olha, você não sabe nada de coração, você não entende nada, você nasceu ontem e não sabe de nada. Não só uma coisa muito burra da minha parte eu dizer isso contra uma pessoa que conhece aquilo que está falando, quanto também mostra o meu grau de ignorância sobre tudo, sobre as coisas ao redor de mim, sobre as coisas da vida, porque eu acabo sendo injusto e ignorante se eu quiser usar uma frase justa, uma frase inteligente. E sim, é porque eu disse, é porque eu criei, é uma coisa inteligente a se pensar, de se praticar, mas ser usada contra mim no contexto de que serve como uma acusação. Como é que eu posso acusar alguém que no assunto em questão é irrepreensível? Aí, na verdade, eu tô fazendo com que evidencie as minhas deficiências. Na verdade, eu tô fazendo com que
as pessoas à minha volta vejam quão ignorante eu sou diante das coisas. Então, o mundo que você tem é o mundo que você cria. O mundo que você tem é o mundo que você cria. Mas, por exemplo, numa empresa, né? Se o líder de uma empresa, ele procura organizar a sua empresa, ele procura ajudar os seus funcionários, ele procura dar os benefícios direitinho, honrar com os pagamentos, ser um patrão honesto, né? Ser um bom patrão, né? Até a Bíblia ensina isso, você ser um bom patrão, ser um patrão justo, né? Aí, lá pelas tantas, um dos funcionários dessa empresa começa a roubar a empresa. Por exemplo, eu trabalhei numa empresa de roupas, né? Onde havia um gerente que ele não só roubava, mas ele usava as roupas, ele roubava dinheiro do caixa e por aí vai. Agora me diz, eu vou dizer que aquela empresa é uma empresa ruim ou que o dono daquela empresa é ruim e que ele não entende nada do que ele está falando ou do negócio que ele está tentando tocar por causa de um gerente ou por causa de um funcionário que é mau caráter? Seria uma coisa totalmente ignorante da minha parte, né? Então, é exatamente isso que eu estou falando, e esse é o ponto. Se eu digo o mundo que você tem é o mundo que você cria para alguém, a pessoa minimamente inteligente vai entender que, bom, eu preciso entender do que está sendo falado. Porque senão eu vou ser só mais um ignorante que, ao invés de pensar, ele julga antes. Ao invés de ponderar, ele age antes. E geralmente isso é uma coisa ignorante e burra de se fazer. Então o mundo que você tem é o mundo que você cria. Sim, o mundo que você tem é o mundo que você cria. Por exemplo, o filho de um bandido, ele acaba acreditando que o pai dele é um herói. Até que um belo dia ele vê o pai dele cheio de buraco caído no chão. Então, o mundo que o pai dele criou foi o mundo que o filho dele viu. Mas isso não quer dizer que aquele seja um mundo ideal e nem um mundo correto. Samuel, tá chuviscando? Não. Eu acho que tá, hein? Tá não, né? Ele parece o doente. Tá não. Ele parece o doente. É, Lembra do pinguinho dele? o cachorrinho morreu. Então, Agora ele tem o gato, eu não sei o que é. Ele tem um novo cachorro. é da mesma raça. Mas a colher é muito grande, vai que ele se solta e morre. Então, Mas ele é mais feroz agora. o pequenininho? Geralmente os pequenininhos são brabinhos, mas... então, assim, por exemplo, uma relação de pai e filhos. Eu tô aqui numa pracinha com meu filho Samuel e ele tem 8 anos de idade. E eu tô explicando para ele exatamente isso. Para ele. E ele me pediu essa explicação, né? Samuel, você entendeu quando eu falei para você? O mundo que você tem é o mundo que você cria. Por quê? Eu tentei. Não, por que qual é o sentido disso? Você entendeu o que eu expliquei ou não? Eu entendi, mas só que eu esqueci. Entendeu, mas esqueceu? Pode falar nesse vídeo. Posso falar nesse vídeo? Pode. O que eu perguntei pra você? Se você entendeu o sentido da minha frase, que o mundo que você tem é o mundo que você cria, não é? Então, vem aqui perto de mim aqui pra eu te explicar. Eu tava explicando o seguinte, por exemplo, numa relação de pai e de filho, pai e do filho, o pai cabeludo e o filho cabeludo também. O que acontece? Quando
Um pai, ele cobra as coisas de pai normal que o pai tem que cobrar. O pai cuida. Eu cuido de você? Uhum. Não é só porque eu dei salgadinho, não? Você tá falando isso? Não. Você acha que eu amo você? Uhum. Por quê? Ah, porque Tira a mão da boca. é um relacionamento. Porque é um relacionamento. Mas um relacionamento de pai e de filho, o pai, ele mostra que ama também dando limites, dizendo não para as coisas que o filho ainda não entende, que ele precisa ser parado antes que futuramente aquilo possa causar algum problema para ele. Entende isso? Então assim, por exemplo, o mundo que você tem, Aonde que vai ser? por exemplo, o mundo que você tem é o mundo que você cria. Quando você vive num mundo onde as pessoas elas querem que o justo aconteça, que as coisas boas aconteçam, mas elas não trabalham para que nada de coisa boa aconteça. O que você acha que vai acontecer com essas pessoas? O mundo delas vai ser justo? O mundo delas vai ser legal? Se você está num mundo onde as pessoas são ignorantes, são burras, são malignas, elas têm um coração ruim, você acha que as coisas boas vão acontecer para elas? E qualquer coisa de bom que aconteça para elas, você acha que não vão ser cobrados os preços daquilo? Pode ter certeza de que sim. A lei da semeadura é implacável. Então, o mundo que você tem é o mundo que você cria. Quando você produz, quando você entrega aquilo que é esperado, você também tem o direito de cobrar aquilo que você entrega. Então, nesse sentido, o mundo que você tem é o mundo que você cria. Mas é totalmente injusto, na outra ponta, alguém dizer a você: olha, você está falando que você não vive. E é normal, tá? Quando você procura viver uma coisa que você fala, o que você mais vai encontrar pela sua frente é gente que vai querer te acusar. E vai querer dizer para você que o que você está falando e você está vivendo não presta para nada, é uma verdade só sua. É que na verdade as pessoas não gostam de ter parâmetro de nada, gostam de viver as porcarias das suas vidas, achando que não vai ter consequência de nada, mas na verdade elas querem os benefícios de uma vida boa, sem as regras dessa vida boa. E isso é o mundo irreal. O mundo da internet é um mundo irreal. Esse é um mundo fantasioso, é um mundo que todo mundo é bonito. Já reparou? Na internet todo mundo é bonito, todo mundo é poeta, todo mundo é inteligente. E na internet, interessante que todo mundo é rico. Todo mundo só tira foto em lugares bonitos, em lugares paradisíacos. As pessoas tiram foto em praias, em casas maravilhosas, em resorts, vão para ilhas. E esse é um mundo irreal, é um mundo fantasioso, um mundo mentiroso, que não se aplica a essa frase. Ou se aplica também da seguinte ótica: essas pessoas, elas criam um mundo de ilusão e elas vão ter um mundo de ilusão. Elas vão ter como colheita esse mundo de ilusão, não tenha dúvida. Então, sim, se aplica nesse sentido. O mundo que você tem é o mundo que você cria. Se você trabalha, e é nisso que, é sobre isso que se trata também a maior parte das coisas da internet, né? Hoje em dia está difícil você conseguir até para garimpar conteúdos realmente que sejam relevantes, né? Existe toda uma indústria de fantasia trabalhando para iludir. A verdade é essa.
E quando você trabalha com esse tipo de mundo e você é inteligente, você começa a perceber como as coisas funcionam. E você começa a perceber também como as pessoas gostam de viver de e na ilusão. É isso que acontece. Existe um público específico para o mundo de ilusão, assim como também existe todo tipo de pessoa interessada em produzir esse conteúdo de ilusão. Voltando ao relacionamento de pai e de filho, quando você cria um mundo para o seu filho que muitas das vezes ele não entende que é um mundo que tem limites, justamente para que ele seja protegido de algumas das próprias decisões erradas dele, que vão acarretar em consequências drásticas no futuro, a tendência dele é espernear, a tendência dele como filho ou como filha é recriminar você e dizer para você que você está errado, que você está proibindo, que você não está deixando ele ou ela viver. E isso não é verdade. Na verdade, você como pai ou como mãe está criando um mundo que vai proteger esse filho ou essa filha, mesmo depois que você não possa mais estar com eles. E, infelizmente, esse tipo de coisa só produz o real resultado quase sempre após a partida das pessoas. Você já reparou que quando a pessoa está num caixão, não importa se a pessoa for mais promíscua do mundo, por exemplo, vivemos nos últimos anos aí cantores, atores, atrizes, pessoas de influência, né? De influência não quer dizer que seja boa, tá? Mas que morreram e automaticamente ao morrer essas pessoas viraram heróis e heroínas, viraram poetas. Às vezes o cara ele cantou porcaria, sujeira, promiscuidade a vida inteira, assim como cantores e cantoras da chamada sofrência, né, que canta só sobre traição, sobre quebra de relacionamentos, como se fosse uma coisa maravilhosa, e cantam só sobre coisas terríveis que acontecem no particular das pessoas, exaltando traição, exaltando beber cerveja, exaltando beber cachaça, exaltando ficar de porre, exaltando ficar em depressão por causa do outro que deixou, por causa do chifre que levou. E essas pessoas, quando morrem, nossa, a internet homenageia essas pessoas como se elas fossem santos e santas. Aí nós vemos o retrato fiel da doença mental que está essa sociedade. Porque não há como você acreditar que alguém que só cantava lixo, e literalmente lixo, né? Só canta promiscuidade. As letras das músicas praticamente são o próprio ato sexual, né? E aí a pessoa morre e vira herói, vira heroína. Eu queria te convidar a estudar, a ver um pouquinho alguns vídeos sobre a vida do Mr. Catra. Isso, Mr. Catra, né? Dizem era estudado, era poliglota, né? Teve muitos filhos. Atenção. Coitada daquela cachorra preta, o outro tá até assustando ela. Mas é normal na vida dos cachorros. Tá parecendo louco esse cachorro. Na vida dos cachorros isso é normal. A outra tá fazendo até sozinho com a boca. É normal. Então assim, Mr. Catra foi um cara muito promíscuo a vida inteira. A vida inteira cantava seus funks, cantava suas porcarias e cantava suas letras promíscuas sobre sexo, droga, bebida e tudo mais. Dá uma olhadinha na internet aí. Veja ele falando num programa, se eu não me engano, da Luciana Gimenez, onde ele fala, olha, não façam isso. Não vai atrás porque a conta chega. Só que isso, meus queridos,
tarde demais. Aí sim, o mundo que você cria é o mundo que você tem. Mas a minha frase é: o mundo que você tem é o mundo que você cria. O mundo que ele teve no final da vida dele foi um mundo terrível que ele criou a vida inteira. Ele criou um mundo irreal para ele. Ele criou um mundo na vida dele onde ele podia ter 1000 mulheres. Samuel, cuidado que o outro cachorro fez xixi nesse... Cuidado aí, tá, moça? O cachorro fez xixi bem nesse escorregador aí. Eu vou dar pra ele. É, normal. Então, assim, no final da vida dele, ele teve simplesmente o resultado da vida que ele viveu, que ele buscou. Ele viveu relacionamentos, né, com várias mulheres, com as suas aventuras. Às vezes fazia 3, 4 shows por noite. O resultado disso, a lei da semeadura. Ele colheu um câncer, morreu, totalmente debilitado. Assim como ele semeou, ele colheu, ele plantou um mundo irreal, plantou um mundo de festas, um mundo de fantasias, um mundo de curtição, o tempo inteiro, festa, balada, curtição, bebida. Eu lembro aqui também de um episódio no meu trabalho, e eu gosto muito do meu trabalho porque eu aprendo muito com ele, onde eu estava conversando com um jovem, né? Tinha 30 anos, eu acho. E ele tinha dito pra mim, né? Eu perguntei pra ele: o que houve contigo? Vou resumir a história. Ele estava com AIDS, sem conseguir se mexer já direito, mas bem fraquinho, né? Bem magrinho, com aquela característica de quem a doença já tomou o corpo. Jovem, mas totalmente debilitado. Um homem que tinha uma certa altura. Eu tenho 1,85 m de altura. Ele provavelmente tinha praticamente a minha altura. Era um homem que no passado devia ser grande. Eu perguntei para ele o que foi que aconteceu. Ele disse para mim que ele era DJ. Ele falou que era da Rádio Transamérica. E ele vivia em festa, tocava, às vezes 3 festas por noite, mulherada, pó e tudo que é tipo de coisa. Tudo que é tipo de coisa que ele podia curtir à vontade. E ele na cadeira de rodas. Não é uma pergunta cruel, não é uma pergunta cruel, mas eu perguntei pra ele. Falei: se você pudesse voltar lá, né? E naquelas noites de festa, toda aquela curtição que você vivia, às vezes 3 festas por noite, né, cheirando cocaína e fazendo tudo que o seu corpo, o seu desejo queria fazer. E você dissesse para aquelas pessoas lá: não façam isso porque o resultado não é bom. Você faria? Você chegaria a dizer isso? Aí ele: claro, com certeza, né? Aí eu fiz a segunda pergunta, né? Eu falei: mas se você fosse lá dizer isso para aquelas pessoas, você acha que elas te dariam ouvidos? Aí ele falou assim: claro que não, né? Atenção, cuidado aí. Então ele criou um mundo para ele e colheu esse mundo. Assim como a gente vê hoje o que está acontecendo, é exatamente isso. Só que as pessoas, o que elas estão fazendo? E aí a minha frase se aplica poderosamente. As pessoas estão criando um mundo para elas, mas elas não querem colher o mundo que elas criaram. Porque não bate, a conta não fecha. A conta não fecha. Isso é a lei da semeadura, né? Aí eu entendo que Deus me fez tirar essa frase exatamente da lei da semeadura, que aquilo que você semeia, aquilo vai ser o mesmo produto que você vai colher. Pode ter certeza. Se você semear maldade, se você semear discórdia, se você semear fofoca, é o que você vai colher. Não tenha dúvida disso. Aí hoje as pessoas semeiam tudo que é de ruim. Por exemplo, um filho insubmisso, ele semeia a submissão, a insubmissão, né? Ele semeia a rebeldia, ele semeia tudo aquilo
que um pai não gosta, um pai não quer, inclusive para a própria vida do filho. Mas aí esse filho quer colher do pai o amor. Ele quer colher do pai um carinho, ele quer colher do pai as coisas boas. Não vai ter. Um pai justo não vai fazer isso. Um pai em sã consciência não vai fazer isso. Um pai em sã consciência hoje... Papai, tô ouvindo um bicho. O que é isso aqui? É tipo um grilinho que fica na árvore fazendo esse som. Por quê? Sei. Às vezes ele tá com vontade, às vezes esse é o horário dele fazer esse som. Tá, mas daí, o que ele faz? Ele vai estar fazendo esse som o dia inteiro? Não, é nesse horário. É essa hora que ele faz. Ah, ele faz de noite? Tem algum motivo pra ele fazer esse som essa hora. Por quê? Não sei. Nossa, parece que o som indica que tá... Ali. Cuidado pra você não ficar falando com a bala na boca, pode se engasgar. Coisas simples como essa é que um pai faz. Ele mostra pro filho onde está o problema, alerta ele e ensina. Só que, e se esse filho dissesse pra mim assim, olha, mas não interessa, quem tá comendo a bala sou eu, a vida é minha, eu sei muito bem o que eu tô fazendo, você acha que eu não sei mastigar, não? E aí, bem na fala dele, aí ele vai, se engasga, cai e morre. Foi culpa do pai? Não, não foi. Só que o mundo de hoje, ele quer que você acredite que o pai, nesse caso, é culpado de ter acontecido isso com o filho, né? Quando é um pai irresponsável, quando é uma mãe irresponsável, aí eu dou toda a razão. Aham. É necessário que sejam colocadas as coisas nos seus devidos lugares, né? E é totalmente injusto quando você aponta para uma pessoa que, por exemplo, é a mesma coisa que você dizer para uma pessoa assim, ó, você sabe que a pessoa trabalha, aí eu vou explicar também o porquê e como é o pecado contra o Espírito Santo, que muita gente não sabe, muito crente não sabe. Tem muito crente que não sabe o que é o pecado contra o Espírito Santo, tá? E aí fica com medo, não entende, é meninice espiritual, não conhece Bíblia, não conhece Deus. O que eu tava falando? É a mesma coisa que você dizer para uma pessoa assim, ó, que você sabe que aquela pessoa trabalha, sabe que é uma pessoa que se esforça, você vai dizer para aquela pessoa assim, é um vagabundo, não presta para nada, não vale nada, não serve para nada, nem para ninguém, não faz nada da vida. Aí, o que você está cometendo é uma blasfêmia, porque você está dizendo para uma pessoa que você sabe que trabalha, você sabe que se esforça, você está dizendo que ela não vale nada. Olha o quão mortal pode ser isso. Você está dizendo para uma pessoa que é esforçada que ela não presta, que ela não tem valor algum, e você sabe que ela trabalha, mas você diz a ela que ela é uma pessoa que não gosta de trabalhar, que é um vagabundo, que não... Sabe? Você deprecia a pessoa. Acontece que isso vai ter resultados. Ó, só mais 5 minutos, tá? Isso vai ter resultados, que geralmente não vão ser bons resultados, né? Você vai conquistar o quê? O desprezo, você vai conquistar que essa pessoa te ignore, você vai conquistar, inclusive, que essa pessoa, dependendo do caso, ela jogue na sua cara tudo aquilo que você é, em detrimento daquilo que você falou que o outro é. Vai realmente apresentar a você quem é o mentiroso ou a mentirosa da história. A verdade é essa. Ao passo que eu também preciso, né, como eu falei, explicar o que é o pecado
contra o Espírito Santo. Eu vou falar isso mais uma vez, porque muito crente não sabe o que é isso. Pecado contra o Espírito Santo. Às vezes as pessoas pensam que pecado contra o Espírito Santo, até falaram bobagem, falaram assim, o Shaolin, aquele humorista, ele pecou contra o Espírito Santo, porque ele estava imitando línguas. Não teve nada a ver com isso. Se você conhece Deus, você vai saber que não teve nada a ver. Ele pode ter blasfemado contra Deus, falado besteira em algum outro momento, mas ele ter imitado línguas não é o pecado contra o Espírito Santo. Para você que não entende, não conhece Deus, não sabe, não lê a Bíblia, e eu quero dizer e afirmar para você, não tenho nem um pouco de pena nisso, e dizer que você já está errado em você não conhecer. Está escrito, né? Errais em não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Quando você diz que serve a Deus, você não conhece esse Deus, você se faz mentiroso. Não a palavra, você. Você. Acontece que o pecado contra o Espírito Santo, vou explicar de uma maneira rápida, né, e objetiva. Quando Jesus estava expulsando os demônios, os principais lá da lei, sacerdotes, escribas, fariseus lá, os entendidos do assunto, eles disseram, olha, esse aí é Beelzebul, ele está expulsando os demônios pelo príncipe dos demônios. Ele está expulsando os demônios pelo príncipe dos demônios. Ele estava dizendo que Jesus... Espera um pouco. A gente já está indo para casa. Só um pouquinho. Não, tem que esperar um pouquinho. A gente já está indo para casa. Já vamos descer já. Espera um pouquinho. Rapidinho, a gente já vai para casa já. Então, Jesus falou assim, espera um pouquinho, olha, vocês estão falando uma bobagem muito grande, deixa eu explicar. Porque até então Jesus não tinha explicado isso. E entenda que ele estava falando dele mesmo. Ele era o Espírito Santo de Deus que estava ali com eles. Mas eles sabiam, porque eles eram conhecedores da lei, sabiam quem era Jesus, sabiam das profecias, sabiam de tudo. Então, o pecado contra o Espírito Santo de Deus é exatamente o que eu vou te falar, tá? Para que você não tenha dúvida nunca mais, não tenha medo daquilo que não é. É quando você sabe que é Deus. Você sabe tem a plena consciência de que é Deus, de que é o Espírito de Deus, de que é Jesus. E você diz assim, é demônio, é o diabo. Aí esqueça, você está pecando contra o Espírito Santo e não tem mais salvação para você. Jesus falou, de todo o pecado que vocês proferirem com a boca de vocês, lhe será perdoado. Mas o pecado contra o Espírito Santo de Deus não lhe será perdoado. Por quê? Jesus é a ligação entre nós e Deus. Ele era o Espírito Santo de Deus e é o Espírito Santo de Deus. Naquele momento ele sabia quem era Jesus, estava dizendo que ele era o demônio. Ele estava expulsando os demônios pelo demônio, pelo príncipe dos demônios, o que é pior ainda, Satanás. Então Jesus explicou. A partir de então ficou caracterizado o que é o pecado contra o Espírito Santo. Jesus explicou claramente o que era aquilo, para que não houvesse dúvida, assim como eu estou explicando agora. O pecado contra o Espírito Santo não é você imitar línguas espirituais, línguas essas que não existem, se chama glossolalia, você repetir sílabas da sua língua materna, isso não são línguas espirituais, não são as línguas de Atos 2, eu já falei dezenas de vezes, em quase dezenas de vídeos que eu gravei a respeito disso, tá? Então, se aplica sim a esse ensinamento que eu estou dando agora. O mundo que você tem é o mundo que você cria, porque os crentes, eles se acostumaram a produzir um mundo fantasioso para eles, e esse mundo fantasioso para eles foi a sua própria prisão, e é o que nós estamos vendo hoje. Hoje a gente vê uma falta de conhecimento muito grande de Deus, e inclusive a igreja não conhece Deus, a igreja não experimenta Deus, a igreja não sabe quem é Deus. Jesus já não vai em muitos cultos há muitos anos, há décadas, e hoje as pessoas estão achando que estão servindo a Deus, mas estão servindo a esse mundo fantasioso delas, esse mundo fantasioso que elas criaram. Acontece que o mundo que eles têm foi o mundo que eles criaram. Vamos por onde? Por aqui? Vamos por aqui. Então, hoje, a gente consegue ver com clareza algumas coisas que estão acontecendo, de modo que se torna aterrorizante. Não quero não, obrigado. Ver, passa para aquela calçada devagar, sem correr, olha para os dois lados.
se torna aterrorizante ver e comprovar, constatar o rumo que esse mundo está tomando, tendo como base essa frase que Deus me ajudou a criar. O mundo que você tem é o mundo que você cria. Você ouviu isso, né? Pois é, então você entendeu o que eu expliquei? Não muito por quê? Eu não entendi toda essa falaria aqui. Eu não entendi toda essa falaria aqui. Ah, não ouviu toda essa falaria minha. Por exemplo, vou explicar de uma maneira rápida e fácil para você. Se você é uma criança que ouve o pai... Pera aí, deixa eu explicar para você entender. É a parede azul. Se você é uma criança que ouve o pai e obedece o pai, você vai colher as coisas boas do pai. Se você é uma criança que não ouve o pai e não obedece o pai, você vai colher somente as regras do pai. Entendeu agora? Entendeu? Tem certeza que entendeu? Então tá, é por isso que o mundo que você tem é o mundo que você cria. O pai que cria a regra para você é o mesmo que depois quer amar você, quer chamar você para deitar com ele, fazer carinho em você e tudo mais que você sabe o que eu faço. E brincar com você, fazer cosquinha na sua barriga, até você fica com dor no outro dia, não é isso que acontece? Então. Parece que a imagem do celular parece de ano antigo. Pois é porque tá escuro aí. Então é isso. Hoje as pessoas estão criando um mundo. E interessante que elas estão criando um mundo. Não corre! Espera! Elas estão criando um mundo, mas elas não querem. Olha só que interessante. Samuel, espera! Elas estão criando um mundo, mas elas não querem colher esse mundo que elas estão criando. É uma piada isso, né? No meu trabalho, eu ajudo a socorrer muitos jovens também. Samuel, vamos por aqui, ó. A gente nunca vem por aqui. A gente nunca vem por aqui. Só pra ver como é que tá por aqui. Então eu ajudo a socorrer muitos jovens também. Você botou a Lilica por aqui? Não, a Lilica tá um pouco longe. Eu vou te levar lá uma hora pra você ver onde é que ela tá. E jovens que bebem e misturam bebida com drogas. Quem é que alimenta? Ela tá num terreno bem legal lá que tem bastante comida pra ela. Eu te levo lá uma hora pra você ver. E aí eles bebem e usam droga ao mesmo tempo. Isso aí tem um pneu que é o step. Ali, ó. Aquele negócio do carro ali. Tem um pneu ali atrás. Dentro daqui. Isso é uma capa. Só uma capa. E aí, quando furar um pneu, o dono do carro tem como trocar o pneu, porque o pneu tá guardado ali. É só um modo de guardar o pneu. E fica bonito. É um tipo de designer, né? Então, voltando... Cola ou com óleo? Não, é com chave que tira o pneu e coloca no lugar. Então, Chave de fenda? a chave de roda. Então o que acontece? Esses jovens, muitos deles, pelo que eu consigo ver, são de famílias que têm uma certa condição, né? De pagar boas escolas e tudo mais. São pessoas que inclusive fazem medicina, fazem doutorado em várias coisas, mas bebeu, se drogou, fica pior do que indigente. Tudo vomitado, sabe? Num estado lastimável. E, ó, atenção, carro. Imagina assim. Acontece que, ó, passa por cima da calçada. Segura pra jogar no lixo, lá em casa. Não joga no chão. Acontece que... espera, a gente já tá chegando em casa. Acontece que... eu tenho certeza que os pais deles não criaram eles para isso. Mas preste atenção no que eu vou falar agora. O modo como esses pais criaram esses filhos fez esses filhos se comportarem exatamente desse jeito. Então o mundo que eles têm
foi o mundo que eles criaram. Não só os pais, como também os filhos. E aí o resultado é uma geração que vai se tornar um monte de adulto sem parâmetro nenhum de caráter, de nada. Então, eu espero que você tenha entendido qual é o sentido disso, né? O mundo que você tem é o mundo que você cria. E eu espero sinceramente que você crie um bom mundo. Sabe por quê? Porque você vai experimentar exatamente do mundo que você está criando.